A vocês aqui esta noite, meus irmãos. É muito fácil hoje aqui no Brasil, com a liberdade religiosa que nós temos, as pessoas afirmarem que são cristãs, as pessoas dizerem que adoram a Cristo. Agora imagine naquela época, quando o imperador dizia: não adorem a ninguém, a não ser os imperadores. Esses crentes que se escondiam em catacumbas, em cavernas, e que os acusadores diziam que eles usavam símbolos, signos para se comunicarem, porque era uma religião cheia de mistérios, mas eles continuavam firmes. Eu quero dizer que só pode cumprir bem o ide de Jesus Cristo aquele que não tem a sua vida como preciosa. Só pode cumprir bem. Eu vou te dizer aqui esta noite: se você é egocêntrico, se você pensa nas coisas da terra, se você só se volta para isto daqui deste mundo, você jamais será um verdadeiro discípulo de Jesus. Mateus 16, 24, Jesus ele foi categórico e disse, ele disse da seguinte maneira: quem quiser vir após, faça o quê? Negue-se a si mesmo. Atos 20, 24, Paulo diz: mas eu não tenho a minha vida como preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que me é proposto, de anunciar o evangelho, de dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Será que você estaria pronto? Me dá mais retorno aqui, por favor. Será que você estaria pronto para ser essa testemunha? Você estaria pronto para morrer por Jesus? Qual é o teu cristianismo? Qual é a fé que você vive na igreja? É isso aqui que nós queremos pontuar com vocês. Em Atos 1:8, Jesus Cristo ele disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Tertuliano dizia, ele que fez apologia à igreja nas suas cartas, mostrando que os crentes não eram canibais, mostrando que os crentes, quando se reuniam para a ceia, ele até dizia: irmãos, é coisa linda. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Se vocês estudarem a história da igreja, os crentes naquela época tinham o Coliseu romano, e lá tinha as brigas dos gladiadores, eram shows. Tertuliano escreveu uma carta para as autoridades, e ele disse assim: sabe por que vocês nos odeiam? Porque nós não estamos nas orgias de vocês. Sabe por que vocês nos odeiam? Porque nós não participamos dos jogos de vocês. Sabe por que vocês nos odeiam? Porque nós amamos uns aos outros e vocês não se amam. Vocês se devoram, vocês se matam, vocês estão prontos para se odiarem. E nós cristãos beijamos o ósculo santo por causa do amor de Cristo. Manifestamos o amor agape por causa do amor de Cristo. Não somos canibais, mas bebemos o sangue de Jesus Cristo, que nos dá a vida eterna. Agora imaginem, eu li uma autora que ela dizia, imaginem, Tertuliano dizia: o sangue dos primeiros cristãos era a semente plantada para nascerem outros crentes. Quanto mais crente morria pela fé, outros surgiam. Agora, essa tua crencinha, meus irmãos, eu fico tanto pensando, é tanto crente com as crencinhas hoje. Vem para um culto, está cansado, trabalhei demais para Jesus hoje. Canta 2 hinos, estou cansado demais. Vamos louvar Jesus pela manhã, minhas amígdalas não estão bem. É um cristianismo fraco, é um cristianismo, como dizia Dietrich Bonhoeffer, a graça se tornou barata, é uma graça que não vive mais o preço e o sacrifício de Jesus. Mas eu quero dizer uma coisa: quem ama Jesus pode olhar para a Coreia, pode olhar para a Líbia, pode olhar para os países que resistem, mas ele grita: eis-me aqui, Senhor, porque ele sabe. Oh, glória a Deus. Eu não tenho a minha vida como? Vamos lá, diga isso bem forte. Eu não tenho a minha vida como? Mais forte. Eu não tenho a minha vida como? Eu não tenho a minha vida como? Então preste bem atenção. Imagine aquele irmão que ia para
o sofrimento e a morte. Imagine aquela irmã, eu li de uma autora que ela dizia: a bravura dos santos lá no princípio é a bravura minha hoje. Aqueles que morreram lá no princípio é a razão também de eu estar aqui hoje, testemunhando da vida e do poder de Cristo Jesus. Eu vou dizer para vocês: cristianismo autêntico não é pular, cristianismo autêntico não é fazer show, cristianismo autêntico não é botar a banda para tocar. Cristianismo autêntico é o crente gritar para o império, para as trevas, para o mundo: eu sou cristão, eu sou de Jesus. Os crentes da África, alguns que disseram: olha, negue a Jesus, se vocês negarem, vamos poupar. E eles gritavam: nós somos cristãos. Nós somos cristãos. Hoje é fácil você botar uma frasezinha no carro. Agora imagine um imperador dizer assim: se você disser que é cristão, você morre. Você colocaria a plaquinha no seu carro: eu sou cristão? Quem lê Bíblia aqui, nós vamos apagar a história. Você teria coragem de pegar a Bíblia? John Hughes morreu por causa desse evangelho. John Wycliffe sofreu por causa do evangelho. Homens e mulheres lá atrás foram perseguidos por causa do evangelho. Naquela época, seguir a Jesus, dizer que era cristão, era chamar a morte para si. Ser cristão era chamar a morte para si. Será que tu tem essa coragem hoje? Será que tu diz assim: não, eu quero ser cristão para eu morrer por Jesus, eu quero sofrer? Tu tem essa crença? Eu me revolto, irmãos. Às vezes eu fico lá em casa, eu leio essas coisas, eu leio a Bíblia e eu fico pensando: o cristianismo que a gente vive é crente brigando, é crente se digladiando, é crente disputando lugar na igreja, disputando cadeira no púlpito. E naquela época eram cristãos brigando pelo nome de Jesus, dizendo que só Ele salvava, curava e batizava. Qual é o teu nível de crença, rapaz? Paulo diz em Romanos capítulo 8, 36, ele diz: mas por causa de Cristo somos entregues à morte, o quê? Olha aí, mas por causa de Cristo nós somos entregues à morte o dia todo. Olha aí, irmão Nascimento, somos entregues à morte. Servir a Cristo não é fazer balada. Servir a Cristo não é dizer festa de crente é bom demais. Não é só isso não. Servir a Cristo é sacrifício. Servir a Cristo é morte. Alcançaram promessas, o quê? Fecharam a boca de leões. Vai lá. Apagaram a força do fogo. Escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram fuga aos exércitos estranhos. Vai lá, olha aí, é lindo. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram, aí agora começa. Olha o que é ser cristão. Uns foram torturados, não aceitando o quê? Já imaginaram? Eu li uma história que um pessoal estava cavando um buraco para enterrar os crentes, porque estavam declarando que tinha fé em Jesus, e cavaram vários buracos, e começaram a enterrar os crentes vivos, davam uma pancada na cabeça dele, e aí cobria de terra, e aí a multidão assistindo aquilo, e enquanto de repente pegaram um e colocaram, aí quando foi dando a paulada na cabeça, um que estava na plateia viu um anjo descendo e recebendo o espírito daquele crente. Quando ele viu aquela cena, ele gritou para aquele algoz que estava ali, ele gritou e disse: cava um buraco também para mim. O soldado olhou para ele e disse: tu estás louco? Ele disse: não, agora há pouco eu vi um anjo descendo aqui e colhendo o espírito desse homem. Cava um buraco para mim. Será se tu estás pronto para cavar em teu buraco, rapaz? Para te botar na cova? Tu tem essa crença? Tem irmão que tem até vergonha de dizer que tem Jesus.
Ele está na frente do juiz, está no trabalho. Até às vezes a pessoa diz, rapaz, tu é crente, eu te vi. Eu frequento. Né? Eu frequento, às vezes, irmã, deixa disso. Eles não têm vergonha de fazerem as piores porcarias do pecado e da miséria. Vamos abrir a nossa boca sem temor e sem medo e dizer, nós somos cristãos. Só quem pode levantar as mãos e dizer, eu sou cristão, eu estou pronto para viver a fé nele. Uns foram torturados, não aceitando o livramento, para alcançarem uma melhor. Olha o que é crença, pode passar. Aí vocês vão ver aí. Outros experimentaram o quê? E o que mais? E o que mais? Pronto, açoites, cadeias, prisões. Vai, coloca aí. Foram o que mais? Irmão, está tudo errado. O cristianismo nosso hoje é um cristianismo que você não pode sofrer nada, que você está blindado, que ninguém te mata. Vai nessa. Vai nessa, o cristianismo de Jesus. Agora é o seguinte, eu até entendo essas canções, eles estão cantando para os próprios crentes. É um que tem inveja do outro, não é assim? Vocês podem observar que tem canção, tu que tem inveja de mim, tu vai se lascar, não é assim? Tu vai ver eu no pódio, não é assim? Não é essa luta nossa. A Bíblia diz em Romanos 6,12, a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue, a nossa luta é contra principados e potestades, a nossa luta é contra o pecado. Vira aí para teu irmão e pega a mão dele e diz, a minha luta não é contigo, rapaz. Diz aí, a minha luta não é contigo, irmã. Porque tem crente que eles estão brigando na igreja, não é assim? É brigando por cargo, é brigando por posição, é brigando por ensaio, é brigando. Irmão, o diabo está criando uma salada no nosso meio, que os crentes também estão se matando. Jesus te chama é para tu brigar contra o pecado, é para tu brigares contra o reino das trevas, é para você pegar essa Bíblia e sair gritando aqui nesse São Luís, Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador. Olha aí. Foram o que mais que aconteceu com eles? Sai tudo a crente, irmão, que não tinha. Olha, eu vou te serrar no meio por causa de Jesus. Pode serrar, bota o serrote. Não é assim? Assim foi com Isaías, não é assim? Pegaram o Timóteo que estava pregando, pegaram ele, deram uma paulada em Timóteo, e aí ele pregando e meteram outra paulada, a cabeça abriu, o miolo desceu, mas ele morreu dizendo, Cristo é o rei da minha vida. Tu tens essa coragem? Pronto, olha aí, andaram vestidos de peles, Nero fazia isso, desamparados, aflitos e maltratados. Vai lá, meu filho, dos quais o mundo não era? Pronto, é desse jeito.